Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Detona Shop. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber e hoje respondedor das suas dúvidas que chegaram aonde? No meu Instagram e também no Instagram da Detona Shop. A gente abriu uma caixinha de perguntas e eu tenho as suas dúvidas aqui e hoje a ideia é tirar essas dúvidas. Já fica a dica, né? Segue a Detona Shop no Instagram, me segue também no Instagram, põe meu nome lá, Armando Vernalha Júnior, põe lá Detona Shop na busca do Instagram, já segue, porque você só vai ter bom nisso, porque é conteúdo o tempo inteiro, então é super útil. Segue a Detona Shop, ativa as notificações, segue também no YouTube, ativa as notificações, assim você não perde nada. Acompanha o blog da Detona Shop também. E vamos às suas dúvidas muito duvidosas que chegaram aqui ao Instagram na caixinha de perguntas. A diferença ótica entre as lentes Canon EF e Canon RF justifica trocar um set de lentes ou ainda vale a pena usar adaptador? Esta pergunta tem como resposta o famoso depende. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Eu não sei qual é o seu set de lentes hoje. Você aparentemente já é um usuário da marca, então já tem algumas lentes. Existem lentes em que a gente vai ver uma maior diferença num modelo novo RF e lentes em que vai existir uma menor diferença num modelo novo RF. Por exemplo, pega a 70-300 2.8 da série L geração 3 EF. E pega as novas 70-200, né? Eu falei 70-300, não foi isso? Mas 70-200 o que eu quero dizer, 2.8, geração 3 da série L. E pega as novas 70-200 2.8 da Canon. Não há tanta diferença ótica entre elas. A diferença de tamanho e peso, a necessidade ou não de usar o adaptador e se isso está ou não te incomodando, porque o adaptador aumenta o tamanho do equipamento, aumenta o peso do equipamento, então isso pode estar incomodando no seu dia a dia ou não. Então, mas são lentes em que não há uma diferença ótica tão consistente assim. Ela até existe, mas é pequena, no dia a dia a gente não vai perceber. Então você pode continuar com a sua lente EF. Pega um caso, por exemplo, a 24-105 f4 da série L geração 2. Para a RF 24-105 f4L não tem tanta diferença de desempenho óptico. Por outro lado, digamos que você tenha 70-200 2.8 geração 2 ou geração 1. Faz bastante diferença para as RFs novas, assim como fazia bastante diferença para a geração 3EF. Pega a 24-105 f4L geração 1, faz bastante diferença para a RF 24-105 f4L. Então, conforme a lente, há uma maior ou uma menor diferença. Então, se as suas lentes são de projetos ópticos um pouco mais antigos, eu diria que vale a pena pensar nas RF com toda certeza. Se você tem as EF mais recentes, que têm projetos ópticos mais aprimorados, aí se o adaptador não está te incomodando, você pode continuar com elas sem contraindicações. Eu acho que a maior das contraindicações da lente com adaptador é o fato de que a gente põe um contato a mais entre câmera e lente, então é uma coisa para dar aquele probleminha de contato um dia aí na vida, conforme vai desgastando o equipamento, e a gente tem o equipamento que fica maior e mais pesado. Então ter esse contato eletrônico a mais, que aí de repente ficou mal encaixado e você tem um mau contato e o autofoco não funciona tão bem, esse tipo de coisa pode acontecer com o tempo, de tanta gente encaixar. E veja bem, se você tem 4, 5, 6 lentes, você vai ter mais de um adaptador. Um dia você compra uma câmera RF e aí você tem uma que é EF, outra RF, você tem que ficar pondo e tirando o adaptador das lentes. Isso pode começar a ficar um negócio chato no seu dia a dia. Então, aos poucos pode justificar a migração para lentes RF. Então não é uma obrigação? Não é. Mas usar adaptador às vezes dá uma enchida na paciência e pode deixar esse equipamento maior e mais pesado de uma forma que chega a não ser confortável, e conforme a idade das suas lentes pode ser uma boa ideia trocar sim. Isso quem vai conseguir uma resposta melhor é você mesmo, conforme quais são as suas lentes, também conforme as disponibilidades financeiras. Independente de qualquer coisa, você pode contar com atendimento aqui da Detona Shop para tirar suas dúvidas, porque eles têm toda a linha de lentes da Canon aqui, então já dá para dar aquela negociada nos preços e ver caso a caso o que é ou não um negócio
para você. Mais uma dúvida muito duvidosa que a gente tem aqui, que é difícil se adaptar a um sensor micro 4/3? Com a chegada da Panasonic Lumix no Brasil, surgiu este conhecimento que o mercado brasileiro não tinha muito das câmeras micro 4/3. A gente tem aqui no canal da Detona Shop um vídeo sobre a GH7, que é uma câmera que usa esse tipo de sensor. Se você der uma chegada lá no meu canal do YouTube, tem também um review de GH7 lá, que você pode dar uma olhada. E outros modelos da Panasonic que usam o micro 4/3. Aqui a gente tá com uma S9 em cima da mesa, que é uma full frame, mas o micro 4/3 começou a gerar curiosidade com a chegada da Panasonic ao mercado brasileiro. E ele é um sensor com uma proporção de imagem diferente, porque ele usa um formato um pouco menos retangular, um pouco mais quadrado, ou seja, tem mais altura de enquadramento em relação à largura do que o 3:2 que a gente está acostumado no APS-C e no full frame. Então a gente tem um sensor um pouquinho mais quadrado e também um fator de corte diferente, porque todo mundo acostumou com o fator de corte do APS-C, que o comprimento de uma lente dá um enquadramento equivalente diferente no sensor em relação ao full frame. Então você tem lá 50 mm projetada para o full frame, põe essa lente numa câmera APS-C, você tinha o quadro equivalente a uma multiplicação dos 50 mm por 1,5 se fosse na Sony ou na Fuji, por 1,6 na Canon, que vai dar lá uma 80 mm arredondando. Não é que a lente se transforme em outra coisa, mas ela te dá o ângulo de visão de uma outra lente, porque o sensor menor está aproveitando a área menor da lente. E aí o micro 4/3 oferece para a gente um novo fator de corte, que é o 2. Uma lente 50 mm no micro 4/3 te dá um enquadramento equivalente, o ângulo de visão, de uma 100 mm. Uma 25 mm dá o equivalente a 50. E assim por diante, uma 10 mm te dá uma 20 mm. Então não é que as lentes se transformam, mas elas dão enquadramentos equivalentes. E isso são coisas que a gente vai ter que se adaptar. Eu não acho difícil se adaptar ao fator de corte. Por quê? Você está enxergando no visor da câmera, na tela, a imagem já com esse fator aplicado. Então você enquadra, faz lá o seu zoom, isso aí você está vendo o resultado. Então eu acho que fator de corte não é algo que a gente tenha que se adaptar muito, não é algo que ofereça problemas para a gente. Em termos de desempenho, o desempenho do sensor micro 4/3 é idêntico ao do APS-C. Então, em termos de ISO, alcance dinâmico, resolução, sensores idênticos em capacidades. E aí resta só o formato um pouco mais quadrado, que isso muda o nosso jeito de compor, o nosso jeito de enquadrar, e é algo que demora um pouco mais para se acostumar e se adaptar. Mas eu achei interessante o formato mais quadrado do micro 4/3 para cortes de pós-produção, porque aí a gente tem um quadrado, quase um quadrado, e aí quero cortar widescreen, quero cortar vertical, você tem essas opções disponíveis. Então eu acho um formato versátil, mais versátil do que limitante, na minha opinião. E vamos a mais uma dúvida duvidosa aqui, que diz aí a melhor lente RF de entrada, RF, então estamos falando de Canon, RF de entrada e intermediária para fazer fotografia macro. A Canon tem uma série de lentes com o nome macro nas lentes, com aquilo que eu chamo de uma função meio macro, que é a taxa de magnificação, de ampliação de 0,5 vezes. O que isso quer dizer? Macro, explicação rápida aqui, macrofotografia, o que é? Se um objeto tem 1 centímetro de tamanho e a imagem projetada desse objeto lá dentro da câmera, a imagem projetada tiver 1 centímetro de tamanho, então o objeto tem 1 centímetro e a imagem dele lá dentro, em cima do sensor da câmera, tem 1 centímetro, então a gente tem a chamada taxa de ampliação ou de reprodução de 1:1. O tamanho da vida real é o mesmo tamanho da imagem projetada. Macrofotografia geralmente é conhecido como a partir daí. De 1:1 para maiores ampliações que essa, você tem macrofotografia. A Canon tem uma série de lentes que ganham o nome macro, mas que tem a taxa de reprodução de 0,5:1. Então o objeto de 1 centímetro terá sua imagem projetada com 0,5 centímetro de tamanho. Então ele foi reduzido na imagem projetada. Lógico que quando você abre a imagem no seu monitor, você vê aquele mosquitinho de 0,5 centímetro enorme, porque você está vendo a imagem ampliada no monitor. Mas a imagem projetada em cima do sensor é o que nos interessa aqui. A Canon tem várias lentes com essa função meio macro, que são ali a 24mm 1.8 STM macro, a 35mm 1.8 STM macro, a 85mm f2 macro STM,
Essas três lentes recebem o nome macro e elas têm essa taxa de magnificação de 0,5 vezes. Eu acredito que essas são as lentes que a gente possa chamar de lentes de entrada macro. Elas já são lentes numa faixa de preço intermediária na linha da Canon, não são as lentes mais econômicas da Canon, porque já são lentes fixas de grande abertura, mas não são, assim, do ponto de vista de investimento, tão difíceis como uma 100mm da série L macro, que é uma lente bem mais cara, mais especializada, mais sofisticada também, porque é um projeto óptico absurdamente sofisticado. Então a lente 100mm da série L não seria o que eu chamaria de uma lente intermediária, e sim uma lente de excelência ótica, e ela cobra o preço dela para isso. Então lente de excelência ótica é uma outra coisa, mas se você quer começar no mundo da macrofotografia, começar a se aventurar nisso, para ver se você gosta e tal, eu acho aquela ideal, assim, aquela geralmente que agrada a todo mundo, a RF 85mm f2 e SSTM macro. Por que que eu digo que essa lente é assim, ó, um pãozinho quentinho, chega na loja já vende? Porque ela é excelente para retratos e também muito boa para macrofotografia nessa taxa de magnificação de 0,5 vezes. Já te dá a chance de experimentar bastante coisa de macrofotografia com ela. Já é uma boa lente para fotografar, por exemplo, joias e pequenos objetos. Já é uma boa lente para detalhes, vai fazer o close do olho de uma pessoa, por exemplo, já é suficiente para isso. Então vai para uma flor, para uma coisa na natureza, também já te dá detalhes interessantíssimos. É uma lente muito nítida, muito bem construída e que já te dá essa porta de abertura para a macrofotografia, sendo ainda uma lente incrível para outros usos de uma 85mm. Usar em paisagem urbana, por exemplo, usar em retratos, fotografia de rua, ela é muito versátil. Eu diria que na linha da Canon, a RF 85 f2 e SSTM macro seria aquela lente que eu falo, olha, não tem erro, vai nela que você vai gostar dessa lente. E a última dúvida duvidosa do vídeo de hoje, deixa eu mandar um abraço para um amigo meu que é quem mandou, Yuri, muito obrigado por ter mandado a mensagem. Yuri perguntou: lentes mais claras ou câmeras com ISOs melhores, o que recomenda para iniciantes? Essa é uma dúvida que eu já recebi de outras pessoas, de alunos meus, então acho importante a gente tratar desse assunto. Não são coisas substituíveis uma pela outra, porque muita gente pensa assim, poxa, eu tenho uma lente de kit que tem uma abertura mais escura, como 5.6, 7.1, 8, algo assim, mas eu pus ela numa câmera full frame, que tem um desempenho de ISO maravilhoso, como uma Canon R8, uma Lumix S9, câmeras full frames, né? Uma Sony A7 III, uma Sony A7 IV, essas câmeras têm um desempenho de ISO maravilhoso. E aí o que acontece é que você, para compensar a lente um pouco mais escura, trabalha num valor de ISO mais alto, confiando nas qualidades da câmera para te entregar um resultado. E é importante ter o desempenho de ISO muito bom numa câmera, isto é indiscutível. Mas isso não substitui a lente mais clara pelo seguinte: a lente mais clara te permitiria, na mesma situação, trabalhar num ISO mais baixo. Esse é um primeiro ponto. E num ISO mais baixo, você não só vai ter menos ruído de imagem, que você fala assim, mas essas câmeras que você está falando são excelentes, não tem problema de ruído de imagem. É verdade, mas o alcance dinâmico é diferente quando a gente sobe o ISO de uma câmera. O que é alcance dinâmico de forma geral? A quantidade de tons e luminosidades que uma câmera consegue registrar. Há uma quantidade de tons e luminosidades que a câmera consegue. Quanto mais alto o ISO, menor é essa quantidade. Então, se eu tive que ir lá para ISO 3200, ISO 6400, eu estou perdendo a capacidade de todo o alcance dinâmico da câmera, que com uma lente mais clara, trabalhando num ISO mais baixo, eu preservo o alcance dinâmico. Então não é só ruído de imagem, mas é também alcance dinâmico. E outra coisa, lente mais clara te permite estéticas diferentes. Então quando você tem uma opção de um diafragma 1.8, 2.0, 1.4 numa lente, você pode usar desses diafragmas para obter
desfoque de fundo de imagem e isolar um personagem que está lá falando diante da câmera. Ou você tem a escolha de usar um diafragma mais fechado, como 5.6, para dar mais foco no fundo da imagem e não ter o desfoque, mas aí você tem escolha. Numa lente que já tem de partida um diafragma mais fechado, como 4, 5.6, você já tem essa profundidade de campo a mais no fundo da imagem e não tem a escolha do desfocado. Então o que acontece é que a lente de grande abertura, ela te dá uma versatilidade nas escolhas estéticas do que você está fazendo. Por isso eu não acho que ISO exuberante de uma câmera substitui a luminosidade de uma lente. Substitui talvez em volume de luz, mas não substitui em estéticas possíveis com um diafragma mais aberto. E é por isso que uma pessoa que de repente tem lá uma lente de kit que tem os 50mm nela, ela vai lá e compra uma 50mm fixa 1.8 para ter essa opção de um desfocado, de uma estética diferente. O enquadramento até vai ser o mesmo. Então você tem lá a lente de kit, uma 18 a 55, aí você compra uma 24-2.8, uma 35 1.8, uma 24 1.8. Para que você faz isso se são comprimentos que você já tem? Para te ganhar a possibilidade estética do uso de foco e desfoque e não só para parar de subir o ISO. E a gente tem também isso, ou seja, você pode usar ISOs mais baixos mesmo nas câmeras de desempenho excelente de ISO. O ISO mais baixo oferece mais alcance dinâmico, portanto mais qualidade de imagem. Então, por melhor que seja a câmera hoje no mercado, todas as disponíveis no mercado. Vamos pegar aquele vídeo lá das câmeras mais vendidas aqui na Detona Shop. Tava lá a Sony A7 III, tava lá a Canon R6 Mark II. Nossa, essas câmeras são maravilhosas em termos de ISO. Ainda assim, acontece nelas o que acontece em todas as outras, que é, quando eu subo muito o ISO, o alcance dinâmico cai um pouco. Se o alcance dinâmico cai e se acontece um pouco de ruído de imagem, isso são degradações da qualidade de imagem que talvez eu possa evitar com uma lente mais luminosa. A gente pode falar numa situação de estúdio como a gente está aqui, que é só iluminar mais também. Sim, é verdade, mas nem sempre a gente está numa situação de estúdio com toda a iluminação para ser trabalhada. Então eu acredito que a versatilidade que uma lente luminosa agrega é algo que ainda não tem uma substituição nos valores de ISO e assim por diante. E essas foram as suas dúvidas duvidosas de hoje. Lembrando que não saia desse vídeo sem deixar a sua curtida aí, porque a curtida é muito importante. Se você tem alguma dúvida duvidosa, joga nos comentários, porque de repente as suas dúvidas aí nos comentários viram um próximo vídeo aqui no canal. Siga o canal da Detona Shop aqui no YouTube, siga também lá no Instagram, acompanha o blog para você não perder nada e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!